Queridos amigos e irmãos, chegamos à nossa 12ª reunião virtual da Igreja em Andeara. E o tema dessa semana é: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. E o tema geral que está inserido este tema é os ministros da nova aliança, em que se visa a pessoa do ministro, né? Alguns podem perguntar, irmãos, a que ministério você pertence? Nós pertencemos ao único ministério, que é o ministério da nova aliança. Esse ministério, ele se iniciou com o próprio Senhor Jesus, né? Que no dia de Pentecostes passou esse ministério para a igreja, sob liderança do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos. Depois, esse ministério foi passado para Paulo. E então, quem deu prosseguimento a esse ministério é o nosso amado apóstolo João, né? E esse ministério, irmãos, ele não finalizou com a morte de João. O próprio Senhor Jesus disse para Pedro, no último capítulo de João, o seguinte versículo: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Né? Naquela época, eles até questionaram se João não morreria, mas o Senhor não estava se referindo ao apóstolo João, mas ao ministério de João. E a esse ministério que nós pertencemos, que é um ministério que ele tem prosseguimento até hoje, né? Esse ministério, irmãos, ele é para fazer a vontade do Senhor. Ele é para trazer o reino de volta, né? Através de pregar o evangelho do reino. Oh, Senhor Jesus! Por muito tempo, nós pensávamos que os escritos de João eram escritos de fácil compreensão, escritos superficiais, até mesmo infantis. Mas, na verdade, os escritos de João, o ministério de João, é um ministério muito profundo. E os escritos dele, a gente só pode compreender pelo Espírito. Pela nossa mente natural, limitada pelo tempo e espaço, nós não podemos compreender os escritos de João, porque é através do exercitar do Espírito, né? Gostaria de ler o versículo de 1 Coríntios 2, 9 a 10, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, realmente, para a gente ter compreensão desse ministério de João, nós precisamos exercitar a nossa fé, né? Nós precisamos entrar nesse portal da fé que vê as coisas invisíveis, com os olhos de Deus, que vê o que é celestial, né? Nós precisamos exercitar o nosso espírito. No versículo 14 de 1 Coríntios 2, ele prossegue: ora, o homem natural não aceita as coisas do espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Assim, se a gente permanece na nossa mente, a gente não consegue entender as coisas de Deus, né? No versículo 16, ele ainda diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que nós possamos pedir ao Senhor, irmãos, espírito de revelação e espírito de sabedoria, né? Quando nós formos ler os escritos de João, quando nós formos a palavra, né? Para que nós possamos entender o que o Espírito quer nos dizer. Ó Senhor Jesus, o ministério de João, ele se abre para aqueles que vivem no Espírito, para aqueles que têm constante comunhão com o Senhor, porque são esses para quem o Senhor pode abrir o seu coração, revelar o seu plano e tudo o que ele quer fazer. O ministério de Paulo, um amado irmão que nós conhecemos muito, creio eu que o irmão Dong, ele sempre falava que o ministério de Paulo, ele tinha portas e janelas para o céu. Ele nos levava a portas e janelas para o céu. Mas o ministério de João, ele está no céu, né? Ele alcança aquilo que é celestial. Então, irmãos,
que nós não deixemos passar essas riquezas espirituais, né, por nossa superficialidade, né? Que nós possamos realmente pedir ao Senhor espírito de sabedoria e revelação sempre que nós formos a palavra. Na Amém. terça-feira, né? O título da semana, do dia é Jesus abriu o caminho para a nossa glorificação. Que no começo fala dizendo que aqui em João 13, 21, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou em verdade vos digo, que um dentre vós, aí 26 e 27, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, tomou e pôs o pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa, né? Então esses versículos é quando Jesus estava com os apóstolos lá prestes a ser crucificado, tudo. E fala que Jesus, depois que Judas saiu, ficaram os 11 com Jesus, que eram os que tinham intimidade com ele, né? E o Senhor, ele quer ter intimidade com nós. Para gente ganhar glorificação, tudo, a gente tem que ter intimidade com Deus. E além de, vamos supor, o Senhor, ele quer ter intimidade com a gente e ele nos escolheu, né? Outra coisa que me ganhou na terça-feira foi que não fomos nós que escolhemos servir a Deus, mas o Senhor que nos escolheu para servir a Ele, né? Então a gente tem que valorizar tudo isso. Mas não foi porque Deus nos escolheu para servir Ele que vai ser tudo tranquilo, mil maravilhas, né? A gente tem que pagar um preço para isso. A gente tem que pagar um preço, fazer a vontade de Deus, né? E valorizar esse direito de primogenitura que o Senhor deu para nós, né? A gente não pode vender ele por qualquer coisa aí que o mundo nos apresenta, né? Para tomar o lugar de Deus. Isso, a gente tem que tá focado nisso. E depois fala que aqui em João 14, 2 e 3, fala que o Senhor, que Jesus, ele falava que ele veio para ele ia ao Pai para construir morada para nós, né? Que essa morada não é morada física, mas por ele ter morrido e ressuscitado, ele ele abriu o caminho para a gente entrar dentro do Pai, né? Para a gente poder ser glorificado. E através dessa, hoje a gente o Senhor nos santificou, né? Por ter morrido na cruz e tudo. E ele quer nos glorificar, que é para a gente fazer a vontade de Deus, ser inserido no Pai, e aí a gente vai ser glorificado. Amém. Então nesse dia da terça-feira, sim, me ganhou bastante, né? Porque o Senhor, ele veio para abrir caminho para a gente ser glorificado, né? Então ele veio, ele nos escolheu, ele nos santificou, abriu caminho para a gente ser inserido dentro do Pai, né? Por mais que ele nos escolheu, mas não depende dele. Parte dele ele já fez, depende de nós, a gente viver no Espírito, fazer a vontade dele. Amém? Amém, irmãos. Antes de falar do sacerdócio, né, de Jesus, nós estamos falando um pouquinho do contexto, né, para os irmãos entenderem. Estamos também ruminando algumas palavras, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o relacionamento do pai e o filho, né? E aí eu queria ler com os irmãos João 17, 24, que fala assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então, a vontade do Senhor é que nós estejamos onde Ele está, né? E o Senhor está no Pai. E esse relacionamento aqui fala, né, que o Senhor, que Deus o amava antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo existir, né, antes das primeiras obras, o Senhor já estava com o Pai, né?
E o que é maravilhoso é que o Senhor está nos chamando para esse relacionamento, né? O pai e o filho têm um relacionamento de amor, de unidade, de santidade. E eles estão nos convidando hoje para participar desse relacionamento. Isso é maravilhoso, né? E para nós podermos participar desse relacionamento, precisa que os elementos de Deus entrem em nós, né? Para que substituam os nossos elementos, que devem mesmo ser retirados, né? E quanto mais os elementos de Deus entram em nós, mais nós vamos ser santos, né? E o final da nossa santificação é a glorificação, né? É nós entrarmos realmente dentro do Pai. Não dá para entender, né, irmãos? Por que que Deus tem tanta consideração por nós? Por que que Deus ama tanto o homem, né? Mesmo nós que ofendemos tantas vezes o Senhor, mesmo nós que pecamos frequentemente, mesmo assim, o Senhor está nos chamando, está me chamando e chamando você para esse relacionamento, né? Esse relacionamento que é perfeito. Graças ao Senhor por isso, né? Então, esse é o nosso futuro, né? A glorificação, essa é a nossa esperança. Graças ao Senhor, né? E para falar desse relacionamento, eu queria falar um pouquinho sobre Provérbios 8, né? Nós sabemos que o livro de Provérbios fala sobre a sabedoria, né? Bem conhecido falando sobre sabedoria, né? E Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Lá em 1 Coríntios 1, 24... Vou ler rapidinho aqui para os irmãos. Espera só um pouquinho, irmãos. Um 24. Fala assim. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E esse par de sabedoria e poder é importante, né? Por que que é importante? Porque nós precisamos de sabedoria, né? É necessário a sabedoria para ter um plano e de poder para executar esse plano. Não adianta a gente ter um plano maravilhoso, mas a gente não tem como executar. E também não tem como nós executarmos um plano que não é muito bom, né? Por isso que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Né? Aí... queria ler com os irmãos o Provérbios 8. Eu vou usar agora a versão King James atualizada, tá? Para os irmãos terem nos aconselhado, quando ele lê o Antigo Testamento, ele lê lá. Eu vou ler Provérbios 8, 22 e 23. Fala assim, ó. O Senhor me possuía como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de tudo existir. Então, aqui nós vemos que antes de tudo existir, já existia esse relacionamento, o filho já estava com o pai, né? Aí, depois, em Provérbios 30 e 31, fala assim. Então, eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido seu prazer. Sempre me sentindo muito feliz ao seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus era o arquiteto de Deus, né? Deus tinha um desejo no seu coração e o Senhor Jesus, ele arquitetava tudo para Deus. Todas as coisas foram arquitetadas pelo Filho, né? Então, esse relacionamento, irmãos, é um relacionamento perfeito, né? De prazer, de alegria. Nós vemos que lá em Mateus, no batismo do Senhor Jesus, Deus teve uma voz do céu, né, que Deus falou, este é meu filho amado, em quem me comprazo, né? Na transfiguração do Senhor Jesus, Deus falou a mesma coisa, né? Este é meu filho amado, em quem me comprazo, né? Então, Deus tinha prazer no filho. E aqui fala que o filho sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Então, esse relacionamento era perfeito e feliz. E nós buscamos tanto a felicidade, né? Os homens procuram tanto a felicidade e nunca encontram, né? Nós sempre achamos, depois que eu tiver isso, eu vou ser feliz. Aí você tem aquilo que você desejava e você vê que você não era feliz, né? Por que que isso acontece? Porque a verdadeira felicidade está nesse relacionamento com o pai e o filho, né? Esse relacionamento é que vai nos trazer a felicidade, irmãos. Não existe nada comparável a isso. Não tem nem como nós descrevermos como é essa felicidade, né? Nós podemos provar um pouquinho dela
através da nossa comunhão no Espírito com o Senhor. E o que é mais maravilhoso é que Deus quer ter esse relacionamento conosco. Ele está nos convidando hoje para esse relacionamento. Graças ao Senhor por essa palavra. Amém. Continuando em Provérbios 8, o versículo 29 fala assim, ó: quando fixava o mar o seu limite. O mar, irmãos, ele tem uma grande energia, né? As ondas, elas têm muita força. E o homem, ele não consegue barrar a força do mar. O Senhor, ele sabe disso. Por isso o Senhor foi lá e colocou limite nas ondas do mar. Em Jó 38:8 fala assim, ó: o que encerrou o mar com portas, e depois mais para frente no versículo 11, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Quer dizer, o Senhor, ele colocou ali ferrolhos e portas para colocar limite no mar. Hoje, irmãos, tem acontecimentos que estão fora do nosso alcance. Por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo, né? As pessoas, elas estão perdidas, estão sem norte, porque tudo que elas confiavam hoje foi abalado, a economia, a política, né? É como se fosse a força do mar, uma grande força que passou arrastando tudo, né? Mas nós temos que lembrar que sobre o ponto de vista de Deus está tudo bem, porque Deus colocou um limite. Então nós temos sempre que lembrar disso, né? Em Jeremias ele fala assim, ó: não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. O Senhor é muito sábio, né? O Senhor colocou grãos de areia para poder colocar limite ao mar. Quer dizer, um grãozinho de areia é insignificante, mas quando juntam todos e formam a praia, né? Aquilo impede as ondas do mar de destruir tudo. Irmãos, hoje nós somos esses grãozinhos, né? A nossa oração é como se fosse um grãozinho de areia. E nós podemos orar com autoridade, sabendo que o Senhor, ele pode pôr limite em toda a situação que acontece na nossa vida, né? Nós temos que sempre lembrar disso. Está tudo debaixo do controle do nosso Deus. E em respeito também a essa pandemia, sobre todos os acontecimentos, o Senhor já tinha falado para nós lá em Lucas 21, das coisas que iam acontecer, né? Falando de guerras, falando de fome, de terremoto, de epidemias, né? Então, isso mostra como é importante a gente conhecer a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra nos traz tranquilidade, porque tudo o que vai acontecer, nós já sabemos, está tudo ali na palavra, né? E também nos traz direção. Hoje nós estamos numa batalha contra o império das trevas. Não é contra carne e sangue, né? Mas é a luta contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, as forças espirituais do mal. Quer dizer, nós sabemos que Satanás é o príncipe desse mundo e ele tem controle sobre tudo, sobre a economia, a política, a cultura, o entretenimento, está tudo debaixo do domínio dele. Quando ele se rebelou, né, ele tomou o domínio do Senhor. Mas aí o que acontece? Como que nós podemos vencer essa batalha contra as forças espirituais do mal? Nós temos a palavra. Lá em Apocalipse 12:11, fala assim, ó: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Lá em 1 João 2,14 também, no finalzinho fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tem vencido o maligno. Então, esse é o segredo para nós, irmãos, é a palavra. Nós não podemos ficar inativos. Nós precisamos fazer a nossa parte e usar a palavra de Deus para vencer. Vencer sobre as situações, né? Vencer sobre todas as armadilhas que Satanás coloca para nós. Nós temos recebido muita palavra do Senhor, né? A palavra profética, ela nos tranquiliza porque ela mostra para nós tudo o que está acontecendo, tudo que vai acontecer, e ela mostra que Deus já venceu essa batalha, né? E como dá segurança para nós, nós precisamos passar essa palavra para as pessoas, orar com as pessoas e também dar a palavra de conforto, né? Então, o segredo da nossa vitória é esse: tomar a palavra de Deus. Lá em Efésios fala: tomai também
Efésios 6, 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Graças a Deus que o Senhor vem revelando muitas coisas boas para nós nesse livro de Hebreus, né? E é um livro muito rico e misterioso que ninguém sabe quem escreveu, né? Mas graças a Deus que o Senhor planejou inserir a sua glória no homem, né? E através da revelação da glória de Deus aos filhos dele, né? O Senhor vai libertar toda a criação de todo o cativeiro da corrupção, né? Eu queria convidar os irmãos a ler Romanos 8, do 18 ao 22. Amém. Porque para mim tenho por certo os sofrimentos do tempo presente. Não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Amém. Isso tudo, irmãos, depende só de nós, né? Depende que nós buscamos a nossa glorificação, né? E em meio a tantas dificuldades, né? O Senhor e os irmãos vêm nos mostrando qual que é o meio, né? Qual que é o caminho para a gente chegar na nossa glorificação, né? Em Hebreus 9, 14, diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Amém. Ele realizou a obra da redenção como homem, né? E o Senhor nos fez ele fez com um Espírito eterno, né? Espera aí que eu vou organizar aqui. Eu não sei se os irmãos lembram, aquele gráfico, até o Valmor já explicou, o João Marcos já explicou, que a gente vê como que o Senhor fundou o mundo, né? Como Cristo se encarnou, como foi crucificado e ele se ressuscitou, né? E colocando a obra de Cristo na linha do tempo, desse modo a gente pode entender um pouco, né? Se a gente ligar a reta, o ponto da eternidade passada até o ponto da eternidade futura, nós vamos fazer um círculo assim, nós vamos ter um círculo com os demais pontos, né? Que é o da fundação do mundo, o da encarnação, o da crucificação, o da ressurreição, né? E no círculo, se for ver, não há um início e nem um fim, né? Tudo que você vê no círculo, você não sabe se ele começa para a esquerda ou para a direita. Então, você não pode ver isso e afirmar nada disso, né? E embora tudo isso tenha sido feito aproximadamente uns 2000 anos, mais ou menos, a gente vê que como, então, o Senhor explica que Deus é luz, que o Senhor vive na eternidade da luz, então, para Deus, nada foi velho, né? Então, desde quando o Senhor pregou o Evangelho, há 2000 anos atrás, até hoje que ele vem pregando e nos dando esse tempo, o Senhor é a mesma coisa, porque ele é luz, né? Na onde que ele habita, o tempo não passa. É igual o Einstein explicou lá, né? Tudo que é estranho lá. E então é tudo novo para o Senhor. E na eternidade, Jesus Cristo foi feito o sumo sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. E agora o Senhor possui todas as condições para nos fazer cumprir o plano eterno de Deus.
Isso só é possível, tudo isso, a gente vê esse Cristo maravilhoso, potencializa as nossas chances de alcançar a maturidade e cumprirmos o plano de Deus. Amém. Irmãos, o livro de Hebreus, além de misterioso, ele é um livro de difícil compreensão. As coisas faladas nele são difíceis de dizer e difíceis de explicar. Mas graças ao Senhor, nós não estamos mais na fase do leitinho espiritual. E sim, nós estamos na fase de comer alimento sólido. E o livro de Hebreus é puro alimento sólido. Mas graças ao Senhor, nós temos um sumo sacerdote maravilhoso, que vem nos aperfeiçoando e nos faz crescer dia a dia rumo à glória. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo, irmãos, é eterno. Isso nós vemos em Hebreus, capítulo 7, do versículo 15 a 16. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Nesse versículo, o outro sacerdote é Jesus. E ele foi constituído sacerdote não conforme a lei de mandamento carnal, que é o sacerdócio levítico, né? Que ele é um sacerdócio imperfeito. Carnal, tudo que é carne tem fim e não é eficaz, né? Mas ele foi constituído segundo o poder de vida indissolúvel. Esse poder de vida indissolúvel foi dado por Deus a Jesus quando Deus ressuscitou Jesus. Então, essa vida é indissolúvel, é indestrutível. Quando Jesus foi ressuscitado, ele recebeu esse poder de Deus. E Deus o constituiu sumo sacerdote ao dizer assim, em Hebreus 5:5, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus disse a Cristo após a sua ressurreição. E Deus, ao dizer isso, aprovou o ministério terreno de Jesus. De filho unigênito, Jesus tornou-se o filho primogênito. E ele abriu uma porta que nos conduz à glória. Graças a Deus por isso. E ele foi nomeado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Arão não leva ninguém à perfeição, mas o sacerdócio de Jesus foi aprovado pelo Pai e está nos encaminhando à glória. Isso se nós obedecermos como Jesus obedeceu o Pai, nós também vamos conseguir entrar nessa glória. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Eu queria começar lendo Hebreus 7, versículo 26 e 27, que fala assim: Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. No capítulo 8, versículo 1, fala assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então, esse sumo sacerdote hoje, ele intercede por nós, né? Para que a gente alcance a glorificação. Ele prometeu, né, nos levar à perfeição, nos levar à glória, né? E em Hebreus 6:13, ele fala assim: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo. E no versículo 17, ele continua falando assim: Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento,
para que, mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Alento aqui é ter forças, né? Ser encorajado. E aqui a gente vê que se fosse uma promessa feita por um homem qualquer ou por qualquer outra pessoa, a gente talvez duvidaria um pouco, porque as pessoas mudam e são incertas, e isso gera ansiedade em nós. Mas o nosso Deus não. Ele jurou em cima da sua promessa, né? E aqui no versículo mesmo fala, ele é imutável, e é impossível que Deus minta, né? Então, por mais que pareça inalcançável e impossível diante da nossa situação e diante de todas as situações que a gente passa, isso vai se cumprir, né? A gente tem essa promessa que foi feita como um alento para nós, para nos encorajar, né? Então, assim, a gente não pode desanimar, né? A gente tem que usar isso como uma motivação, né? E é importante também colocar que é nós que escolhemos onde nós vamos ancorar a nossa alma, né? Onde nós vamos criar essa âncora mesmo. Se for nas coisas do Senhor, se for nessa promessa, isso vai nos dar esperança, né? Agora, se a gente começar a ancorar a nossa alma no nosso dia em coisas falsas, em informações falsas, em situações negativas, de tudo que a gente ouve, isso vai nos trazer desencorajamento, vai nos trazer fraqueza. Então, é uma escolha nossa, irmãos, de onde nós vamos escolher ancorar a nossa alma, né? Em Efésios 1:13, ele fala, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui a gente vê esse selo, quer dizer que a gente pertence ao Senhor, né? E o Santo Espírito da promessa é o penhor, é uma garantia que nós temos hoje dentro de nós, né? E hoje, por exemplo, no meu trabalho, quando eu vou a gente faz alguma operação que a gente vai liberar algum dinheiro, que vai emprestar alguma coisa para um cliente ou para uma pessoa de fora, a gente pede uma garantia. E essa garantia, a gente está querendo que a pessoa tenha a firmeza que vai cumprir e vai honrar o que ela está prometendo de pagamento, né? E é por isso que tem essa garantia. E hoje nós temos essa garantia dentro de nós, de que o Senhor realmente vai cumprir essa promessa. E ela é imutável, irmãos. Então, nós podemos realmente nos ancorar a isso e que isso seja alento, né? Então, esse é o segredo, sabe? Então, por mais que a gente passe por difíceis situações, que a gente tem passado hoje, e por tudo que pareça ainda ser impossível, né? A gente não pode deixar isso nos assustar e nem nos desencorajar ou até nos entristecer, né? Nós temos algo muito maior hoje em que nos ancorar. Amém. Jesus é o Senhor.